Bom dia novamente a todos. É uma alegria imensa nós estarmos aqui conectados, online, conectados espiritualmente pelos nossos sentimentos, né? Que é uma grande alegria para mim fazer parte desse grupo, Allan Kardec Spirit Group of New Zealand, do qual eu tenho a maior afinidade, do qual eu tive a alegria de pertencer durante quase 3 anos enquanto residi na Nova Zelândia, pertencer a esse grupo maravilhoso e que nessa data tão especial comemora aí os seus 15 anos de jornada. Eu gostaria de primeiramente dizer que eu tenho as melhores lembranças desse grupo, porque eu sei que suas bases doutrinárias estão estabelecidas no Pentateuco da doutrina espírita e que, sem dúvida alguma, o grupo trabalha em uníssono com a unificação do movimento espírita, formando assim um foco de luz de extrema importância para toda a Nova Zelândia e para o movimento espírita internacional. Então, meu parabéns, o meu amor, o meu carinho, o meu afeto ao trabalho de todos os colaboradores do Allan Kardec Spirit Group. Nós escolhemos para a manhã de hoje o tema das nossas reflexões, o luto e a religiosidade. É claro que esse tema está muito em voga na atualidade, tendo em vista que nós passamos por esse grande desafio dessa pandemia que envolve todo o planeta Terra. Então, eu percebo que nós temos feito vários atendimentos fraternos, atendido pessoas de diversas religiosidades que vêm questionar a nós espíritas sobre a vida espiritual, sobre o que existe após a morte, pessoas que se encontram num estado muitas vezes fragilizado na vivência do luto. Porque o luto, de acordo com a sua etimologia, com a sua origem, que é do latim, ele representa uma tristeza profunda pela perda de alguém ou pela perda de algo. E essa tristeza, ela não vem expressada apenas no seu sentido emocional, mas ela tem repercussões muito grandes também no sentido fisiológico e no sentido social, vendo que abala, especialmente agora, diante dos desenlaces coletivos, nós vemos que nações todas têm se abalado, que a economia tem se fragilizado, então o luto tem uma repercussão muito além das questões emocionais e pessoais de cada um de nós. E para que nós possamos construir um raciocínio, um conhecimento sobre essa questão do luto, eu quis enfocar o conceito de luto e religiosidade, dando início às nossas reflexões, fazendo uma análise da evolução desse conceito dentro da história da humanidade. E nós vamos dar início falando sobre o Livro dos Espíritos, na sua questão 956, quando Allan Kardec pergunta: por que o homem repele instintivamente o nada? Porque o nada não existe. 959. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no seu estado espiritual. Então, nós podemos entender por essa fala de Kardec, pelas explicações dos espíritos superiores, que nós acessamos no nosso subconsciente as impressões que nós trazemos, que são inatas, que nós já nascemos com elas. Nós acessamos essas impressões da vida real, da vida espiritual, que estão no nosso subconsciente. E nós vamos poder entender isso melhor, comprovar isso melhor, quando nós fazemos uma análise antropológica sobre a evolução do luto dentro da humanidade. Lembrando que nos tempos primitivos, 100 mil anos antes de Cristo, o homem de Neandertal, que existiu há mais de 100 mil anos antes de Cristo, tinha um comportamento de significado perante a morte. Esse ancestral do homem, que já vivia em pequenas comunidades, enterrava seus mortos em posição fetal e com objetos de utilização pessoal
juntamente com flores e com alimentos. Esse comportamento demonstrava que, apesar deste primitivo não ter nenhuma influência de ideologias, religiões, nem de meios de comunicação, já intuía a possibilidade da existência de uma vida após a morte, como se a vida não terminasse com a morte, pois ao colocarem os corpos em posição fetal, estariam reproduzindo a vida intrauterina e aguardando o momento da passagem através do nascimento para uma outra vida, a vida fora do útero, repleta de oportunidades. Olha que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. No nosso slide seguinte, nós vamos falar sobre os sumérios e os egípcios entre os anos de 8.000 a 3.000 a.C. Tinham uma atenção muito especial também com a morte. Ao observar as múmias, os sarcófagos, onde eram depositados os tesouros e a quantidade de objetos colocados próximos a elas, evidenciava a crença de que a morte não era o fim, mas uma passagem. Dois textos muito antigos comprovam, dois livros muito importantes dentro da bibliografia da história humana comprovam esse conceito dos sumérios e dos egípcios, que é o livro Bardo Todol, o livro dos mortos tibetanos e o livro dos mortos do Antigo Egito, cujo texto está em hieróglifo e são vistos até hoje numa dos mais antigos túmulos, a pirâmide Unas, localizado numa cidade próxima à cidade do Cairo, num museu próximo à cidade do Cairo, né? Vamos falar também dos Vedas 500 anos antes de Cristo. Entre os anos de 3.000 a 500 antes de Cristo, encontram-se, um momento, com licença, entre os anos de 3.000 a 500 a.C., na civilização hebraica, nasce um novo valor, foi introduzido, que é o monoteísmo, é a crença de um Deus único. Então nós sabemos que para a doutrina espírita, nós temos três grandes revelações. Moisés como sendo a primeira revelação que vem nos trazer esse conceito do Deus único. Depois, Jesus Cristo com as suas leis morais, com as leis naturais, com as leis de Deus. E, enfim, o Consolador, a terceira revelação, o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Nesse mesmo período, encontram-se, 500 anos antes de Cristo, encontram-se os Vedas, os povos védicos, que, sendo nômades e vivendo em regiões inóspitas, introduzem a ideia da reencarnação. Olha só que beleza! A ideia da reencarnação, ela vem para a humanidade simultaneamente em três pontos distintos. Ela vem com os Vedas, 500 anos antes de Cristo, ela vem através de Sócrates, que nós vamos falar a seguir, e ela vem também através do budismo. Então, a ideia da reencarnação nasce para os Vedas com a possibilidade de renascerem após a morte em lugares mais favoráveis. Então, aí nós observamos também a lei de evolução como fazendo parte, dando sentido à reencarnação. O budismo, surgido também em torno do ano 500 antes de Cristo, não admitia a existência de alguma coisa no paraíso celestial dos hebreus ou de outras culturas, mas sim o nirvana, onde a alma se desfaria num vazio total, depois de existências bem vividas, em completo desapego às coisas mundanas. E claro que se nós falamos de pré-cristianismo, de precursores do cristianismo, dessa ideia da reencarnação e de todos esses conceitos em torno da vida futura, nós não poderemos deixar de citar Sócrates, que faz parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos precursores do cristianismo, e que para Sócrates a alma é imaterial. Se a alma é imaterial, ela deve passar após esta vida a um mundo igualmente invisível e imaterial. Assim como o corpo, ao se decompor, retorna à matéria. O que realmente importa é distinguir a alma pura, verdadeiramente imaterial,
que se nutre como Deus de ciências e de pensamentos, da alma mais ou menos comprometida por impurezas materiais, que a impedem de se elevar ao divino e a retém nos lugares da sua morada terrena. Então, aqui, se nós formos estudar mais profundamente essas palavras de Sócrates, que se encontram na introdução do nosso Evangelho, nós vamos ver que existem já vários conceitos fundados aqui, né? Nós nos mantemos no plano de provas e expiações conforme a nossa elevação moral. Continuamos presos às coisas da terra se a nossa alma ainda se encontra impura, mas nós podemos nos elevar a estados mais felizes quando nós estamos mais conectados com Deus, com o conhecimento e com a sabedoria. Bem, nós vamos ilustrar a nossa fala relembrando a passagem do diálogo de Fédon, que relata a história de um dos diálogos, o momento da condenação de Sócrates, quando Críton, que era um dos seus melhores amigos e também um discípulo seu, um querido amigo que amava profundamente ao mestre Sócrates, tenta subornar um dos guardas da prisão para que Sócrates, então, já condenado pelos juízes à morte, a beber a cicuta, para que Sócrates se libertasse e escapasse. Ele, então, nesse diálogo, ele propõe a Sócrates: foge depressa, Sócrates. E Sócrates fala: fugir por quê? Ora, não sabes que amanhã te vão matar? E Sócrates diz: matar-me? A mim? Ninguém pode me matar. Sim, Sócrates, porque amanhã você vai ter que beber a taça de cicuta mortal, insistiu Críton. Vamos, mestre, foge depressa para escapares à morte. E Sócrates, muito tranquilamente, se rindo do posicionamento do amigo, do querido amigo, né? Fala: ora, Críton, meu querido amigo Críton, que mau filósofo és tu, pensar que um pouco de veneno possa dar cabo de mim. Afinal de contas, Críton, tu pensas que Sócrates é isto aqui? Não, ninguém pode matar Sócrates. Batendo com um punho no crânio, acrescentou: achas que Sócrates é isto? Pois é isso que eles vão matar, este invólucro material. Mas não a mim. Eu sou a minha alma. Ninguém pode matar Sócrates. Então vejam que tranquilidade, que paz de espírito, que até poderíamos dizer que ele antecipava ali a felicidade de estar liberto daquele corpo de já 80 anos de idade para uma vida plena, que seria a vida vivida no mundo das ideias ou no plano espiritual. Da mesma forma, ainda para ilustrar Sócrates, nós vamos lembrar do diálogo de Sócrates com a sua esposa, que, bastante aflita diante da condenação pelos juízes, exclama diante do marido: Sócrates, os juízes te condenaram à morte. E Sócrates responde: eles também já estão condenados, porque a morte é um fato natural, inevitável, é a fatalidade que todos nós iremos viver ou vivenciar de alguma forma na nossa existência, quando não for pessoalmente a nossa própria morte. Nós estamos vivendo as experiências daqueles que partem, dos seres queridos, que são os nossos entes queridos que partem. E ela então fala para Sócrates: mas essa sentença é injusta. E ele responde dando risada: e você preferiria que ela fosse justa? Então, Sócrates é um dos precursores do cristianismo. Mas nós sabemos que Jesus é o grande divisor de águas. Com Jesus, a morte já não mais existe. O espírito liberto da carne vive e sem a matéria prossegue sem cessar. E para que nós possamos fazer jus a Jesus Cristo, aos seus ensinamentos, a Ele que é nosso modelo e guia, eu gostaria de compartilhar neste momento com vocês um material que eu adoro, que eu e o João temos como grande tarefa na nossa humilde existência, estar sempre propagando esse material que é lindíssimo,
que é o Momento Espírita, produzido pela Federação Espírita do Paraná. E eu gostaria de compartilhar então com vocês, para que nós pudéssemos encerrar este primeiro momento das nossas reflexões, onde nós fizemos uma análise dentro deste conceito da evolução do conceito do luto perante a humanidade, até o momento do advento do cristianismo. Vamos ouvir então o Momento Espírita, que vai nos relembrar de maneira muito bela o que é Jesus Cristo. Uma figura incomparável. A figura de Jesus não encontra equivalente em nenhuma outra. Qualquer que seja a personalidade humana que se pretenda estudar, ela apresenta nuances de luz e sombra. Em algum aspecto de sua vida, titubeou e cometeu deslizes. Com Jesus isso não se verifica. Ele é um modelo dado por Deus a todos os homens. Ao surgir no cenário terreno, já havia atingido o ápice de seu estado evolutivo. Embora essencialmente humano, não portava nenhuma das mazelas comuns aos homens. Justamente por isso causou tanto impacto. Como ser perfeito, não se deixou contaminar por desejos e preconceitos humanos. Transcendeu a todos os vícios, embora cheio de compaixão pelos pobres viciados. Sua celestial sabedoria confundiu os mais doutos da época. Sempre pacífico, nem por isso deixou de combater a hipocrisia. Sem desrespeitar as consciências alheias, tratou de demonstrar em que realmente consistia a essência das leis divinas. Valorizou as mulheres em uma época em que nenhum direito lhes era reconhecido. Tratou de leprosos quando todos fugiam deles. Amparou e encaminhou prostitutas, as quais eram objeto de intenso desprezo. Conviveu com pessoas de má vida, sem se importar com as críticas. Abriu os braços às crianças, encantado com sua fragilidade e com a pureza que simbolizam. Utilizou tempo com seres ignorantes e rudes, sempre paciente e benfazejo. Ele viveu no mundo sem ser do mundo. Amparou, cuidou e esclareceu a toda a gente, sem jamais ser manchado pela impureza que o rodeava. Qualquer que seja o ângulo pelo qual se observa, a grandeza de Jesus impressiona. Não se deixou tocar pelos preconceitos próprios da época. Amou sem esperar ser amado. Ensinou e viveu a compaixão, em um período de sentimentos rudes e hábitos cruéis. Movimentou recursos magnéticos e de cura, até hoje desconhecidos. Lançou a ideia da vida futura como uma esperança para todos os homens. Substituiu o conceito de um Deus vingativo e cruel pelo de um pai amoroso. Trata-se de uma figura incomparável, superior a qualquer outra. E é dele o convite que ressoa através dos séculos. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Em algum momento, será necessário atender ao amoroso chamado, romper com o passado de equívocos e marchar para a luz. O seu momento pode ser agora. Pense nisso. Então, a nossa gratidão à Federação Espírita do Paraná por nos oportunizar esse trabalho tão lindo que é o Momento Espírita e que vem ilustrar com tanta beleza as nossas reflexões desta manhã. Nós vamos dar continuidade ao nosso raciocínio, lembrando que após Jesus, todo esse conceito da vida eterna, ele se concretiza de forma clara, real e não mais apenas como um conceito filosófico, mas Jesus vem nos provar que a vida existe após a morte. Quando ele, preparando a sua equipe, os seus apóstolos, para aquele momento que seria o ápice da sua exemplificação de todas as suas leis, de todos os seus conceitos,
quando ele se entrega então ao martírio na Sexta-feira Santa, mas promete retornar 3 dias após, no domingo então. E ele escolhe, naquele determinado momento da sua reaparição, após a morte física, após a confirmação da sua execução, ele escolhe ressurgir para 3 mulheres, que eram Maria de Magdala, Joana de Cusa e Maria de Cleófas, que ao se aproximarem do túmulo de Jesus, encontram a pedra afastada e elas observam que o corpo já não mais estava ali, e Maria de Cleófas e Joana de Cusa saem desesperadas, sem entender o que havia acontecido com Jesus. Maria de Magdala permanece e o mestre então se manifesta a ela, dizendo: Maria, ainda não fui ao meu pai, avisa aos companheiros que sigam até a Galileia, onde eu os encontrarei. É Divaldo Pereira Franco que nos relata que ele se apresenta a Maria de Magdala por ter sido ela o espírito que dá o salto quântico, saindo de uma condição de espírito atormentado, de mulher obsediada, detentora de grandes vícios, vivendo numa profunda depressão, para experienciar o cristianismo, vivenciar o cristianismo de maneira mais intensa, fazendo assim um salto quântico na sua evolução. Jesus escolhe propositadamente se apresentar a Maria de Magdala por ter sido ela então esse espírito que tem o maior evolução e comprometimento naquele momento com o cristianismo e com a mensagem de Jesus. A doutrina espírita. Dentro do espiritismo, nós vamos encontrar entre os seus preceitos, seus fundamentos básicos, a imortalidade da alma, a possibilidade de nos comunicarmos com os mortos e a reencarnação. De acordo com os pressupostos do espiritismo, a morte é um meio, é um momento em meio a um caminho infinito. A morte é uma transformação e não um ponto final. Não é o fim. Quando uma pessoa morre, nós espíritas costumamos usar o termo desencarnação, que significa a libertação dos laços fluídicos do espírito com a matéria. E o que acontece com o espírito após a morte? Nós temos os nossos sentidos ampliados. Então aqui eu gostaria de chamar a atenção dos nossos queridos irmãos para um outro aspecto, porque até agora nós falamos do luto na vivência do ser encarnado. Quais são as suas repercussões emocionais, fisiológicas, sociais, quais são os conceitos que se encontram em torno disso. Mas nós precisamos lembrar que o luto, ele existe para todos os seres. Então nós podemos vivenciá-lo enquanto encarnados, a perda de um ente querido, e nós também vivenciamos esse luto do outro lado da vida. Esse sentimento, ele vai ser ampliado de acordo com o nosso estado de elevação moral. Então, conforme nós vivemos a nossa existência, que nada mais é do que uma preparação para a morte, nós vamos nos encontrar, será o estado que nós iremos nos encontrar após a morte. O Espiritismo vem trazer isso de maneira muito clara. E é muito importante nós trabalharmos esses conceitos, porque é a maneira mais prática que nós temos de auxiliar os nossos irmãos que nos procuram durante o atendimento fraterno a entender que a sua dor repercute também no coração daquele a quem eles choram, de quem eles sentem saudade, e de uma maneira muito mais ampla, porque os sentidos do espírito, eles estão muito mais ampliados, né? Então, impacta muito mais a dor, a energia do pensamento, todas as nossas emanações, todas as nossas vibrações chegam até aquele que acabou de fazer a sua passagem. Compreendendo que o corpo físico é uma organização delicada, sujeito ao seu desgaste e à transformação pelo fenômeno da morte, o Espiritismo estabelece que nele não se colocam as bases da vida, nem se fixam as realidades essenciais, mas sim
a realidade do espírito. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Isso está no Livro dos Espíritos, na nossa questão 153. O Espiritismo vem, então, nos ajudar o ser humano no sentido que faz nos compreender que, suprimindo as preocupações originárias do medo da morte, provando que ela não mais existe, integra você no conhecimento da sua posição de criatura eterna, responsável diante da vida. Nós sabemos que é do cunho de Allan Kardec a frase nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Mas agora nós vamos trazer todo esse nosso raciocínio para um outro sentido, no sentido de que como que nós podemos trabalhar o luto ou como que nós podemos ajudar os nossos irmãos que se encontram nesse estágio de sofrimento a reparar esse sofrimento, a reconstruir, a ressignificar o luto na sua vida. E o Espiritismo nos traz ferramentas muito claras para que nós possamos trabalhar isso de forma muito positiva, amenizando essa dor, que é uma dor natural, que faz parte da nossa vida, que faz parte da nossa existência. É claro que nós vamos chorar, que nós vamos derramar as nossas lágrimas, mas nós podemos ter toda essa vivência de uma maneira muito mais suave, muito mais consoladora, com a visão espírita. Já que o luto é a vivência de uma tristeza profunda, de uma tristeza que é, segundo a psicologia, o sentimento que mais impacta o ser humano, é a morte, é a experiência da morte, então nós vamos buscar sanar esse sofrimento através dos conceitos espíritas, através da busca da felicidade. E como é que o Espiritismo nos propõe a conquista da felicidade? O Espiritismo nos diz que a felicidade ela está baseada em 3 fatos. Ela está baseada na posse do necessário, na paz de espírito e na fé da vida futura. E esse será, então, o tema das nossas reflexões de agora em diante. A posse do necessário, que se encontra lá no capítulo 16 do nosso Evangelho, quando nós estudamos o tema servir a Deus, não se pode servir a Deus e a Mamon. Por que nós vamos falar sobre isso agora? Porque nós observamos que os estímulos culturais têm nos induzido de maneira ostensiva à posse das questões materiais, a busca do ter, o esquecimento do ser, a busca dos prazeres imediatos, né? A todas as conquistas que são de cunho material. E nós sabemos que isso é um fator de grande perturbação para o espírito. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? É o que nos indaga a questão 926 do Livro dos Espíritos. E os espíritos superiores nos respondem: os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nessa vida aquele que sabe restringir os seus desejos e olha sem inveja para os que estejam acima de si. O que menos necessidade tem esse é o mais rico. Bem, vamos trazer um pouco para a nossa vivência atual esses conceitos sobre a posse do necessário e vamos associá-lo à questão do luto. Vamos relembrar o que talvez seja de conhecimento da maioria de todos os que estão nos ouvindo neste momento, uma passagem bem recente, onde uma figura pública, um apresentador da televisão, uma pessoa muito famosa do Brasil, que teve o seu desenlace recentemente, agora no mês de novembro ou dezembro agora de 2019, e ele deixa para os seus herdeiros uma grande fortuna, calculada em torno aí de 27 milhões de reais. E o que a gente observa é que hoje a família se encontra num estado
deplorável, vamos dizer, né, emocional, não só pela perda do ente querido, não só pela vivência do luto, mas também pela posse, pela disputa dessa herança, trazendo, agregando a esse momento que já é de dor, um conflito a mais, né? O conflito da posse material. Quem é o herdeiro? De quem são os direitos? Se a esposa tem direitos ou não? Os filhos e a mãe agora em conflito por questões materiais. E com certeza o espírito que fez a sua passagem, o espírito desse senhor, também se encontra sob grandes tormentos. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, dele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constituem uma antecipação das imperecíveis alegrias celestiais. Então, dessa forma, nós concluímos essa pequena reflexão em torno da posse do necessário, que é um dos pilares da felicidade, partindo a seguir para o segundo aspecto, que é a paz de espírito, a consciência tranquila, que é esse pilar que também vai constituir a felicidade verdadeira para nós espíritas. Segundo Buda, a paz vem de dentro de você, não a procure à sua volta. Olha como a verdade ela é universal, né? E ela está permeada em vários meios, em vários conceitos religiosos e filosóficos. Assinalava Buda, nas suas 4 nobres verdades, que o sofrimento é uma realidade e a luta em favor da sua superação deve ser a razão essencial da existência humana. Recomendava que se procurassem os meios hábeis para a libertação do sofrimento, após examinar-lhe as causas que se encontram sempre no passado atual ou remoto, confirmado por Allan Kardec nos seus estudos profundos do Espiritismo, demonstrando a anterioridade do espírito à atual existência e a prevalência da lei de causa e efeito, como responsável por todos os processos que envolvem o ser humano. Então, aqui nós podemos avaliar que muitas vezes eu me deparei com questões, com pessoas me questionando, né? Nossa, mas por quê? Por que que o meu pai faleceu, né? Eu não acho justo essa condição, ele ainda era tão jovem, tendo em vista que estava ali com seus 60 anos de idade, ainda tinha tanta existência pela frente, a possibilidade de uma existência tão longa. Nós vemos pessoas aí mais jovens, na casa dos 30 anos, que são classificados como pessoas que se encontram no grupo de risco, crianças que também têm desencarnado, e os questionamentos em torno do porquê disso, né? O porquê que Deus permitiu que um jovem, ou que uma criança, ou que o meu ente querido partisse em meio a essa pandemia. E nós entendemos através da doutrina que existe uma lei de causa e efeito, que existe um porquê para todas essas nossas experiências, que não existe o acaso, que Deus não está brincando com as nossas vidas, né? Para tudo existe um porquê, mas nós temos a certeza de que esse porquê está pautado na evolução do Espírito, na misericórdia do Pai e no nosso benefício, sempre será para o nosso benefício. E é Sindakta Gaudama que vai nos dizer que quando... Sindakta Gaudama, que é Buda, então, que vem reforçar ou que vem colaborar com esses conceitos que também estão pautados dentro da doutrina espírita. E eu trouxe aqui uma frase de Confúcio que eu adoro, que eu acho bastante interessante e que eu queria compartilhar com a gente. Quando nasceste, todos riam e tu choravas. Vive, porém, de tal forma que quando morras, todos chorem,
mas que tu sorrias. Que frase interessante, né? Relembrando também Chico Xavier, o apóstolo do amor, ele nos fala que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. E ele nos propõe: ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego e assim vencerás. Essa é a proposta então de Chico Xavier para a conquista da paz de espírito. Lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um pequeno trecho que diz que o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, e mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei de amor que une a todos os seres, nela buscarei os suaves prazeres da alma, que são os prelúdios das alegrias celestiais. Dessa forma, então, nós vamos concluir essa análise sobre a paz de espírito, que é a consciência tranquila e que com certeza auxilia tanto aqueles que aqui permanecem, como os espíritos que já fizeram a sua passagem. Trazendo mais um exemplo da nossa vivência diária, do quanto a paz de espírito ela é pontual na questão da felicidade plena, vou relembrar um relato do meu amado companheiro João, que nas suas vivências, nas suas experiências dentro da medicina, dentro da UTI, nos estados terminais, relata um fato ocorrido com um senhor que se encontrava já no estado terminal, e todos ali estavam comovidos porque ele já vinha num processo muito longo de sofrimento, há muito tempo internado na UTI, mas parecia que estava ali sempre resistindo, sempre apegado à matéria, que não conseguia se desvincular da matéria, o evangelho sendo feito para ele. Mas havia um fato muito importante que faria com que aquele espírito fizesse a sua passagem de uma maneira mais suave, restabelecendo a harmonia que ele estava buscando para viver essa experiência. No último dia da sua existência, apresenta-se no hospital um jovem dizendo ser um dos filhos deste senhor, que já não conversava com o pai há mais de 10 anos. E ele pede então que ele tivesse a oportunidade de pelo menos se postar ao lado do leito do pai, já que o pai se encontrava ali nos seus últimos momentos. E nós sabemos que, após esse momento de união entre pai e filho ali na UTI, esse senhor veio a desencarnar. Então, olha como é importante, né? Por isso que Jesus nos fala: reconcilia-te enquanto estás a caminho. Imagina quanto perturbado não teria estado esse pai após o seu desenlace se não tivesse tido a oportunidade da reconciliação com o filho. Vamos imaginar também quantos remorsos esse filho poderia carregar, talvez por anos, por décadas, se não tivesse tido a oportunidade da reconciliação com o pai. Então, a paz de espírito, ela é necessária e ela é um dos pilares da felicidade. Nós vamos passar agora para o conceito da fé na vida futura, que foi também exemplificada por Jesus. Pilatos entrou no petróleo e, se dirigindo a Jesus, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. E por isso é que os que creem na vida futura
pensando que ele apenas falava da vida presente, não o compreendem ou o acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central dos ensinamentos do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros ensinamentos no início da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, pois deve ser a meta a que todos os homens buscam. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-nos com a justiça de Deus. Está então no capítulo 2 do Evangelho, meu reino não é deste mundo. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentido de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens, e Deus não o pôs ali em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Que nos importa sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós seriam as mesmas do nada. Bem, nós fizemos então essa reflexão em torno da busca da felicidade como sendo um paliativo para a cura desse sentimento, dessa tristeza profunda, do luto, da vivência do luto. Lembrando que a doutrina espírita vem no tempo certo, assinalado por Jesus, como sendo o Consolador prometido, para suavizar as dores desse plano de provas e expiações. E eu espero com isso, meus irmãos, que eu tenha dado a oportunidade de nós angariarmos ferramentas para servirmos de instrumento de consolação a todos aqueles que nos procurem atormentados pelo sofrimento do luto, em dúvida sobre a vida futura, que ainda não buscaram no seu subconsciente essa certeza inata de que a vida pré-existe e de que ela prossegue após o túmulo. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade dessa live. Foi a minha primeira live e eu entendo que eu tenho uma grande gratidão ao Allan Kardec Spirit Group por ter me dado essa oportunidade. Eu espero que nas próximas eu tenha menos dificuldade com as questões, então, tecnológicas. A todos um grande abraço e eu espero que nós possamos nos ver em breve. Muito obrigada, fiquem com Deus, que assim seja.